Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Ribeirão 2030, que o recém-criado Instituto Ribeirão 2030 exibirá a partir de agora exclusivamente para você. Para tanto, estamos recebendo a jornalista e especialista em educação, Adriana Silva. Ela é diretora-geral do Instituto Ribeirão 2030, um instituto que tem como objetivo, principalmente, tornar Ribeirão Preto e região cada vez melhores. Vamos apresentar um pouco do que faremos e as nossas propostas para que você também participe deste processo de desenvolvimento. Adriana, obrigado pela presença. Instituto Ribeirão 2030, Programa Ribeirão 2030. Afinal, o que é essa entidade que está chegando para ficar? Essa é uma entidade que nasce da necessidade de colocar em evidência o papel da sociedade organizada num trabalho que seja de apoio, que seja de fiscalização, que seja de complementar as ações da proposta pública, no sentido de ter uma Ribeirão melhor. Logo também cidades que estão próximas, como as cidades que compõem a região metropolitana, também poderão se espelhar ou ao mesmo tempo ajudar, refletir, enfim. Né? O processo é que vai dar o tamanho dessa iniciativa, mas ela está focada em fazer de Ribeirão uma cidade melhor, chamando a sociedade civil para se organizar e contribuir da melhor maneira possível. E o programa surge da necessidade de comunicar. O processo da comunicação, de muito tempo, já não é mais um processo midiático. Ele é um processo, é um instrumento de gestão. Então, essa proposta do programa, o qual você apresenta, é um instrumento de gestão do Instituto para fazer com que as pessoas saibam quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e possam se integrar a ele. Quem faz parte desse Instituto, Adriana? O Instituto tem na sua organização um grupo bastante eclético de formação. Ele nasce do desejo de um grupo de empresários e imediatamente se amplia para receber outras pessoas que têm como compromisso uma cidade melhor. Profissionais liberais, Exatamente, educadores. pesquisadores, educadores, pessoas que estão comprometidas com a cidade e que se entendem responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, que se veem, na necessidade de produzir a favor da cidade. Então essas pessoas foram se somando ao longo desse processo de criação do Instituto e hoje ele tem essa formação bastante aberta. Instituto, que é uma organização que vem da sociedade civil, sociedade civil organizada, e que também não tem ligações político-partidárias, ou seja, ele tem independência. Essa é uma bandeira importante do Instituto, Adriana? Muito importante. É bom colocar só que na cronologia do Instituto, ele surge como um movimento de algumas pessoas. E essas pessoas já se identificavam como Ribeirão 2030. E ao longo do processo, essas pessoas começaram a sentir necessidade de se identificarem. Daí então nasce o Instituto, que formaliza um movimento que aconteceu anterior, reunindo essas pessoas. E já desde a sua célula inicial, era super importante para eles e para todos nós agora, não fazermos essa vinculação partidária, mas ao mesmo tempo atuar muito intimamente na política, mas não de maneira partidária, sempre a favor de Ribeirão. Isso faz uma diferença enorme. Ou seja, vereadores, prefeitos, pessoas ligadas à política que possam ter vínculo partidário, podem sim participar das discussões, porque as discussões são abertas. Mas quem tem o vínculo partidário não é membro efetivo do Instituto. Exatamente. Os membros efetivos do Instituto não têm ligação político-partidária. Estatutariamente... Nem atuação político-partidária. Exato. Estatutariamente ficou definido essa regra de que, como membro do Instituto, não tenha vida partidária para não interferir nas motivações, na missão inicialmente traçada, na visão que o Instituto tem de longo prazo, que tem uma data aí que é até 2030, para que a gente não sofresse essas interferências de maneira não positiva, se vinculou então que membros do Instituto não teriam essa relação vida partidária. Esse grupo que já vinha promovendo discussões, e que também já se posicionava pensando 2030, acabou gerando uma grande coincidência e feliz coincidência com o Pacto Global da ONU, Organização das Nações Unidas, que também enxerga, neste momento, ali o 2030, Então, essa coincidência proporcionou um alinhamento de agendas que gerou a parceria com a ONU, com o Programa Cidades, que é um braço do Pacto Global da ONU,
né, para as cidades e os municípios do mundo todo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse alinhamento e dessa parceria com a Organização das Nações Unidas. Quando esse grupo de pessoas resolve trabalhar a favor de Ribeirão e coloca uma data como uma data de planejamento, uma data que cria uma cronologia, que cria uma sistematização do processo para que a gente possa ter unidade de medida, ou seja, Ribeirão hoje, 2018, e a Ribeirão que eu quero até 2030, ela exige um esforço, né? Um esforço de ação, de comprometimento. Esse esforço estava organizado numa primeiro momento do grupo como uma data a ser estipulada. Quando a gente começa a articular e eles começam a perceber que existe em termos de planeta, porque na verdade esse movimento para o 2030 é planetário, né? O planeta está falando sobre os objetivos que nós precisamos cumprir para que em 2030 a gente dê conta de muitas coisas, entre elas erradicar a pobreza, eliminar a fome, enfim, são os 17 objetivos organizados pela ONU. Então há essa conexão favorável e aí a Agenda 2030 passa a liderar esse movimento e ela toma conta desse movimento e tudo está dentro dessa lógica. O 2030, nesse momento da história dele, tem uma linha de pensamento que evidencia algumas metas, como a da educação, e também como a questão da transparência. Mas se a gente olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente vai entender que não há como atingir os 17 objetivos sem que a gente evolua no campo da educação. E não há como a gente dar conta, no campo da administração pública, de promover esse desenvolvimento sustentável sem que a gente tenha uma gestão mais qualificada. E não há uma gestão mais qualificada se ela não for transparente. Então, numa sinergia muito positiva, no silogismo, a gente vai entendendo que uma coisa leva a outra. E aí, a base está na educação, está na transparência, mas ela está impulsionando os 17 objetivos. Adriana, em maio de 2018, nós recebemos aqui em Ribeirão Preto o Michael Nolan, que é o gestor executivo global do programa Cidades do Pacto Global da ONU, ele que fica na Austrália, né? E a Patrícia Iglesias, que é a coordenadora deste projeto aqui no Brasil, ela que fica sediada dentro da estrutura da USP, né? Da Universidade de São Paulo. E ali foi firmada uma parceria, assinada realmente uma parceria pelo presidente do Instituto, o empresário Eduardo Marquesi de Amorim. Aliás, ele é o presidente. O segundo vice-presidente, Maurílio Biagi Filho, também empresário, conhecido aqui da nossa cidade. Dorival Balbino, presidente da CIRP, também empresário, o segundo vice-presidente. E o também empresário da construção civil, diretor regional do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Ribeirão e Região, o José Batista Ferreira. Essa a diretoria executiva, você, a diretora-geral, atuando em sinergia com essa diretoria executiva. Então, esses dois representantes do programa Cidades, eles vieram até Ribeirão Preto, dialogaram com a cidade de uma forma inicial e deixaram de forma clara que essa iniciativa do Instituto Ribeirão 2030 é uma das pioneiras em termos de entidades da sociedade civil organizada. Qual a importância disso, Adriana? Quando a gente teve a virada do milênio, a ONU fez um movimento de criar os objetivos do milênio. Quando aquilo aconteceu, havia uma concentração muito grande que o poder de decisão, o poder de ação, o poder da mudança, o poder da transformação estava pactuado um pouco com as nações. Quando a ONU se move para fazer os objetivos de 2030, pautada na não realização dos objetivos de 2000 na virada do milênio, há um movimento e as cidades passam a protagonizar a importância da mudança. Os 17 objetivos dialogam muito diretamente com as mudanças que as cidades precisam fazer para a gente dar conta de chegar em 2030 de uma maneira mais saudável, né? O planeta e as pessoas e a relação entre o planeta e as pessoas. Nessa fase, eles precisam dialogar com as comunidades que estão nas cidades. E aí nós vamos pensar em Brasil, que é um lugar que é essa dimensão toda, eles começam a criar programas para poder falar com a comunidade. Quando o Ribeirão 2030 se organiza num instituto e está colocando em evidência os objetivos na fala, na atenção, no foco, né, de um grupo de pessoas, ele dá para a ONU um exemplo de como as coisas podem acontecer, de como é que a gente pode se responsabilizar pelas mudanças, de como é que a sociedade pode assumir o seu papel e de maneira organizada, senão a gente perde um pouco do impacto, um pouco da energia desse fazer, né? Quando a gente organiza o fazer como está fazendo
fazendo o Instituto Ribeirão 2030, ele dá um exemplo. Por isso que ele é importante, porque ele está dizendo para outras cidades: se organizem, coloquem em evidência quais são os objetivos, dialogue com a sua cidade, veja em que momento está a sua cidade no ponto XYZ daqueles objetivos, que é o que nós vamos fazer como atividade do dia a dia. Então, a gente se torna um exemplo de como se organizar e dividir essa responsabilidade, que inicialmente é do Brasil, que depois é dos estados, que depois vem a ser das cidades, e aí então é nossa. Ou dividimos, é nossa primeiro até chegar lá no país. Então, esse exemplo do 2030 tem sido visto como um exemplo pioneiro e muito importante. Adriana, você destacou que alguns temas estão mais amadurecidos dentro das discussões internas do Instituto Ribeirão 2030. E uma ênfase muito grande na educação, tanto que o Instituto realizou um fórum sobre educação e transparência, mas foi um foco muito grande na educação, né, na educação pública, e esse tema tende a ser uma das grandes bandeiras do Instituto. O que é que o Instituto está planejando em termos de lidar com a temática da educação? Está claro para todas as pessoas do Instituto, assim como deve estar claro para as lideranças, que é importantíssimo você investir em educação e educação com qualidade, numa educação comprometida com fazer a diferença, né? Não basta hoje mais só educação para todos, foi um slogan brasileiro durante muitos anos, não basta mais educação para todos, tem que ser educação para todos sem exceção e educação com qualidade para todos sem exceção. Esse é o slogan que a gente tem que construir. E aí a gente precisa fazer isso também em Ribeirão Preto, com a certeza de que você não elimina a fome se você não educar a sua população, que você não coloca homens e mulheres em pé de igualdade se você não educar para essa formação, que você não cria trabalhos, não gera trabalho e renda se você não preparar nem só o empresário, mas também a pessoa que está passando pela escola. Então está muito certo para o Instituto que a educação é alicerce, ela é estruturante no processo dos objetivos. E por isso, então, toda essa atenção, né? Individualmente, cada membro do Instituto tem isso com muita clareza e é esse pensamento individual que deu consonância para que fosse tema do Instituto a educação como o seu grande alavanca, como o seu grande processo do fazer. Embutindo tudo, por exemplo, a gente tem lá a ODS da água. Na ODS da água, um dos indicadores é a questão do desperdício. Ribeirão Preto tem um desperdício que oscila entre 42 e 51. Eu falo oscila porque se você for numa fonte, dá 42. Se você for numa outra fonte, dá 51% da água. Estamos falando também sobre o aquífero Guarani, que está aqui em Ribeirão Preto, de onde vem a água. Exatamente. E esse fonte aí não foi trocadilho, ela falou da fonte, é a fonte de informação, mas também ilustrou o exemplo da água. Da nossa água, é isso. E se a gente pensar que, ok, tem muita coisa que o poder público pode fazer em relação a diminuir o desperdício, mas também está na responsabilidade do cidadão diminuir o desperdício. Não lavar a água, não deixar a torneira aberta, não lavar a torneira, varrer com a torneira ligada. Então, há muita coisa que a pessoa, o cidadão, pode fazer para a gente eliminar o desperdício. É uma grande responsabilidade do poder público, a gente não tira essa questão, mas é também da população. E aí, como é que a gente diminui? Educando. Então, era só para te dar um exemplo de uma conexão entre um objetivo e outro objetivo. Então, quando o 2000 se concentra, né, em atuar no campo da educação, ao fazer isso, imediatamente ele está criando uma estrutura forte para Ribeirão Preto dar conta dos seus outros objetivos. É claro, educação é uma coisa que se mede a longo prazo, a gente precisa evidenciar e colocar isso como prioridade em todos os caminhos, a gente não tem independência, não temos autonomia de mudar a educação se não tivermos essa parceria com o poder público, com o legislativo, isso está estabelecido, está criado essa demanda, e é por isso então que o Instituto elenca. E aí a questão da transparência vem a rebote de tudo isso, né? E por falar em educação, no fórum que mencionamos há pouco, né, Adriana, o Instituto premiou 2 escolas públicas de Ribeirão Preto que se destacaram no último IDEB. Aliás, o último IDEB de 2017 foi divulgado há poucos dias. Exato. Mas como o evento foi anterior a essa divulgação referente a 2017, trabalhamos então com os índices de 2015. Mas te informo, né? Se tivéssemos trabalhado com 2017, não tinha alterado as escolas premiadas. Não teria alterado. Já fiz essa olhadinha lá. Até porque, por exemplo, a escola estadual que foi premiada, que é a escola Professor Jorge Rodini Luiz, no Jardim Procópio,
Ela teve no IDEB de 2015 7,6 de desempenho e de 2017 7,5. Uma pequena variação para baixo, mas que manteve praticamente estável e se manteve a primeira entre as escolas do Estado. E temos também a Escola Vereador José de Libo, no Jardim Castelo Branco Novo, na Zona Leste, que tem os ensinos Fundamental 1 e 2. No Procópio, no Jorge Rodino e Luiz, é só o Fundamental 1. Uhum. A Vereador José de Libo, então, na Zona Leste, que tem Fundamental 1 e Fundamental 2. No Fundamental 1 teve 7,4 em 2015, manteve 7,4 em 2017. E 6,3 no Fundamental 2 em 2015 e 6,4, uma variação levemente para cima, de 0,1, chegando a 6,4. E aí elas receberam um prêmio do Instituto. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa iniciativa de premiar as escolas e o porquê disso. O prêmio é um agradecimento. Ele tem uma simbologia, não é um prêmio em recurso, mas é um prêmio em aplausos. É um momento em que a gente se reúne para dizer, olha, muito obrigado por vocês conseguirem atingir notas tão boas e dá para a gente a certeza de que é possível. Porque nós precisamos dessa certeza de que seja possível fazer a diferença pela educação. Porque é o que nos sustenta na crença de que podemos ser diferentes logo depois. Amanhã, daqui um pouquinho, ou daqui o ano que vem, ou daqui 10 anos. A gente precisa estar alimentado dessa esperança, senão a gente fica sem motivação para atuar a favor da sociedade. Então, o que nós estamos fazendo via Ribeirão 2030, ao dizer para essas escolas, muito obrigado, estão aqui, recebam um prêmio da gente, é exatamente isso, né? Esse troféu tem essa simbologia, tem esse significado que está muito arraigado, que é o nosso agradecimento pelo desempenho, pela certeza que vocês nos passam de que é possível fazer. Um reconhecimento, exatamente. Né? É isso que... E também com o objetivo de dizer para as outras escolas, olha, por favor, faça igual, né? Dê seu melhor, busque. A gente sabe que é possível, a gente tem um exemplo mostrando que é possível. E se tivéssemos todas as escolas com a mesma pontuação, a gente já teria uma realidade diferente. Por isso que a gente tem dentro do Instituto subgrupos. O subgrupo de transparência e o subgrupo de educação. Que são grupos temáticos. Exatamente. O subgrupo de educação, que coordena todo esse processo, tem como coordenador o Marcos Awad, que já tem um encantamento pelo tema educação, já vinha de maneira voluntária ele mesmo fazendo um trabalho, e agora ele está fortalecido pelo grupo e, ao mesmo tempo, fortalece o grupo com a história que ele traz para a gente avançar na educação. Então, é uma maneira que a gente entendeu de dizer, olha, a gente está acompanhando e a gente está agradecendo e a gente está se inspirando, né, nesses bons resultados. Porque quando a gente vai entender por que essas têm e as outras não têm, a gente conclui que o recurso humano é muito importante para fazer a diferença. O comprometimento do diretor, o comprometimento do professor, claro que a infraestrutura faz referência, a geografia da escola tem muito significado, mas a gente entende que o referencial humano ajuda muito, né, a alterar o resultado para cima e para baixo. E tivemos também a criação e o lançamento oficial do prêmio Nicola Tornatore de Jornalismo. Nicola, para quem não sabe, um jornalista queridíssimo que faleceu recentemente. Ele atuava muito na área mais geral, do jornalismo geral, e fazia também reportagens investigativas, uma delas de destaque, que foi o caso dos super salários na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, gente que tem ali por concurso um salário de 2, 3 mil e que na realidade por incorporações que estão sendo questionadas na justiça, estão ganhando 20 e tantos mil reais, gerando distorções extremamente importantes, impactando, por exemplo, o IPM de Ribeirão Preto, Instituto de Previdência dos Municipários, que será assunto de um outro programa, um assunto seríssimo de um outro programa, com o professor Alberto Borges Matias, também membro do Instituto e presidente do Observatório Social. E esse prêmio também é extremamente interessante, né? Porque o papel da imprensa é fundamental para ecoar os propósitos não só da ONU, mas do Instituto e essa causa, né, Adriana? Eu já disse e vou reiterar porque é importante. Informar não é privilégio. Informar é uma necessidade para fazer a transformação. E aí, quando você tem um jornalista comprometido, ele ajuda a informar, ele ajuda a formar e ele ajuda, inclusive, a dar transparência, porque a imprensa investigativa tem esse poder na mão de tornar claro, evidente, jogar luz em temas que, às vezes, até se tenha a vontade e a necessidade de manter obscuro. E denunciar. Exatamente. Então, quando o Instituto opta por fazer a entrega de um prêmio e criar um outro, ela está fazendo exatamente o que ela se propôs, né? Jogar a sua energia na educação e na transparência.
imprensa. Esse prêmio da imprensa é um prêmio que vem para enaltecer o trabalho do Instituto no campo da transparência, né? O trabalho que ele fez e o trabalho que a gente quer premiar ao longo do processo vão ser analisados, as reportagens publicadas ao longo de um período, para a gente entender quem merece levar a primeira edição do prêmio. Ela tem esse comprometimento de dar visibilidade a fatos que são importantes para a sociedade se desenvolver no campo da transparência. Importante fazer um registro aqui. Quem teve essa centelha da ideia foi o Maurílio Biagi Filho, né? Sensibilizado, inclusive, com a questão do falecimento do próprio Nicola. Ele gosta muito do Nicola, admira e sempre admirou muito o trabalho do Nicola, e ele é um dos grandes entusiastas. Ele foi quem entregou até o prêmio lá, uma homenagem que foi feita nesse lançamento, em memória, para o filho do Nicola, o Hugo Tornatore, que esteve também lá no nosso Fórum Ribeirão 2030. O primeiro de vários fóruns, né, Adriana? Teremos eventos também entre as nossas ações de comunicação, de difusão, de discussão e reflexão. Teremos também vários eventos temáticos ao longo do ano, nesse e nos que virão. Esse ano já está quase que no meio fim, tem essas eleições e tal. Talvez não tenhamos tantos agora, mas para frente teremos também como uma estratégia do Instituto, né? Exatamente. Retomando só o pacto que nós fizemos, ou melhor, o acordo e o termo de parceria que nós fizemos com o Pacto das Cidades, uma das ações resultante desta parceria tem a ver com um diagnóstico, né? A partir do trabalho realizado pela Patrícia Iglesias, que coordena a versão Estado de São Paulo, a versão Brasil com sede em Estado de São Paulo, ela vai nos apoiar com a criação de metodologias para a gente fazer o diagnóstico e a gente entender com muita clareza como é que está Ribeirão no objetivo 1, como é que está Ribeirão no objetivo 2, para a gente criar uma linha do tempo e dizer, olha, eu estou aqui hoje em relação, por exemplo, à questão da saúde, né, que é o objetivo 3. Então, para cumprir o objetivo, eu tenho que chegar aqui em 2030. A ideia é a gente traçar o que Ribeirão Preto tem que evoluir nesse percurso de tempo, há tanto tempo, e aí nas unidades de medida a gente vai realizando evento para falar, olha, estamos de acordo, evoluímos nesse tamanho, né? Então é isso. E todas essas ações, esse conjunto estratégico, Adriana, ele faz muito sentido quando tem interconectividade com outras instituições que fazem parte do Instituto e que têm seus representantes também dentro do Instituto, instituições de classe, como Fiesp, Ciesp, Sinduscom, Sindicato do Comércio Varejista, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, e outras que, porventura, o próprio Observatório, o IPSIC, né, que você presidiu e que você também lidera. E aí eu pergunto o seguinte, na parte de pesquisa, de indicadores, de se detectar realidades e problemas para que eles sejam discutidos, para que sejam refletidos e para que depois a gente também colabore com a solução e os caminhos para solucionar. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa interconectividade e principalmente de como isso pode nos dar subsídios de informações, indicadores e pesquisas, como isso vai funcionar, essa parte, dentro do Instituto Ribeirão 2030. Não há como um projeto de gestão pública ser eficiente se ele não estiver pautado em indicadores. É preciso saber quem é a cidade, quem mora na cidade, o que ele está passando, se ele está na escola, se ele está fora da escola, se ele tem onde morar, se ele tem onde comer. Informação de credibilidade. Ganha. Exatamente. Então tem que ter esse diagnóstico. Sem esse diagnóstico, tudo pode ir água abaixo. Né? Você vai tomando decisões aleatórias, você acorda no dia, toma uma decisão, é preciso ter. A ONU está apontando que os países da América Latina estão sofrendo com falta de indicadores para darem conta dos objetivos. Há uma crítica da ONU em relação aos países da América Latina. E país reflete a realidade das cidades. Então nós temos muita dificuldade de ter esses indicadores. Portanto, se o Ribeirão 2030 avançar, ajudando o poder público a jogar luz em cada um dos temas pela própria pesquisa que vai fazer para entender a realidade da cidade em relação aos objetivos, já vai contribuir muito. Se ela não fizer mais nada, ela já contribui muito. Porque uma cidade que não tem indicador não pode pensar que tenha políticas públicas eficientes, porque essa correlação é imediata no campo da gestão pública. Fica completamente no escuro, né, Adriana? Vulnerável. Não tem base, né? Absolutamente não consegue vulnerável. Definir prioridades, né, Adriana? Exatamente. Se eu tenho um dinheiro e o dinheiro é o mesmo e eu preciso definir mais demandas do que o meu dinheiro comporta, eu preciso tomar decisão. Para tomar decisão que não seja equivocada em nome
de uma qualidade de vida da cidade, eu tenho que olhar no papel e falar, olha, minha cidade precisa mais disso do que disso, eu vou pôr mais dinheiro aqui do que aqui. Caso contrário, são decisões de favorecimento do próprio gestor. Ah, puxa para minha pasta, eu puxo mais para minha pasta, eu puxo para minha, e aí você não tem uma cidade coesa com planejamento de longo prazo. E olha que interessante, né? Você tem tantas instituições participando, e aí vamos ampliar a rede de cooperação, essa conectividade, né, Adriana? De repente, como cruzar as informações das favelas, que é uma pesquisa recente que você, até mesmo você liderou pelo IPSIC, enfim, olha, o IPSIC via pesquisa da Adriana sobre favelas, cruzar essa informação com a educação que pode vir da Secretaria da Educação do município, do estado ou de alguma instituição que monitore e que veja isso. Por exemplo, dados da Transparência Brasil, que possamos cruzar, de repente, com dados do site oficial da Prefeitura, da Secretaria X ou Y. Ou seja, dali vamos tirar dados e indicadores até diferentes e inéditos, com olhares inéditos, pouco divulgados, digamos assim, e que vai servir como grandes pautas para a imprensa e principalmente para que a população, a sociedade entenda a nossa realidade, né, Adriana? Vou te dar um exemplo que vai deixar bem claro para quem estiver nos assistindo agora. Antes da pesquisa, para entender as comunidades que têm residências precárias em Ribeirão Preto, a gente, pesquisador, tinha como ideia de que a grande demanda desse público era oferecer casa. Casa para morar, casa própria. Quem mora em favela é porque não tem casa. Era a nossa grande lógica. Quando a gente vai para a comunidade e entrevista as pessoas, conversa com as pessoas, a gente chega à conclusão, em uma unidade dessas pesquisadas, que 62% das pessoas estavam felizes com as suas casas. A infelicidade vinha com o esgoto, com a falta de energia, com a falta de transporte para chegar no lugar, com a falta de emprego. Altera totalmente minha visão de política pública. Porque eu estava priorizando morador da comunidade que quer casa. E concentro todas as minhas energias em oferecer casa para essas pessoas. E aí você vai conversar com eles, claro, eles querem morar bem, mas não é o principal problema. Eles querem continuar morando onde eles estão e tendo outro tipo de infraestrutura. Te leva, por exemplo, a uma reflexão sobre, digamos, eu regularizo aquele local que está irregular e levo infraestrutura para lá, ou eu construo casas para que essas pessoas saiam dali e vão para um local que tenha toda a infraestrutura, às vezes um pouco mais distante, para poder então fazer valer aquele zoneamento daquela área que não poderia ter sido ocupada e transformar aquilo num elemento urbano, né, dentro da questão de urbanismo da cidade. Quer dizer, só isso já é uma decisão extremamente importante. Mas é importante dizer que o prefeito Nogueira, todas as comunidades que eu fui visitar para pesquisar, ou alguém da prefeitura tinha ido antes ou ia no dia seguinte. Está na pauta desse governo fazer um diagnóstico, pensar essa realidade. A gente percebeu isso, a gente acompanhou, as pessoas falavam, olha, alguém veio medir aqui ontem, já houve a publicação de 35 comunidades que serão reorganizadas no termo das infraestruturas urbanas, então já há um movimento muito favorável em fazer isso. Ainda falta dado, né? A gente parte de um dado da prefeitura de 43.981 mil pessoas. Só que quando a gente vai na comunidade, os líderes dizem que esse número é infinitamente maior. Eles falam em 90 mil, ou seja, nós fizemos a nossa pesquisa respaldado pelo número da prefeitura. Mais de 10% da população está morando... Se não for 43, nossa pesquisa tem margem de erro de 5%. Se não for 43, eu subir para 90, eu preciso de muito mais questionários, muito mais entrevistas para validar a minha pesquisa feita aqui. Então, dado equivocado, gera política pública equivocada. Então, isso é muito importante. E o Instituto terá um papel interessante, muito importante nesse processo de pesquisa, indicadores e acompanhamento. E quando tiver que falar, vai falar e não vai aliviar, né, Adriana? Exatamente, nem pode, porque senão não contribui. Tem que contribuir com a força que tem. Exatamente. Principalmente na questão da corrupção, por exemplo, que vimos acontecer em Ribeirão Preto um pouco mais recentemente. Temos uma posição clara, muito clara, temos repercutido, ou seja, o Instituto também vai, até pela logomarca dele, do olho vigilante, estará vigilante, né, Adriana? Com certeza. E esse já é um papel muito importante. Se o Instituto não quisesse fazer mais nada, só fazendo esse também é muito importante, porque, na verdade, qualquer gestor público que se sinta olhado precisa pensar de uma forma diferente, né? Não está livre, leve e solto para fazer o que quer. E, infelizmente, a gente
não fez a tempo, mas agora vamos fazer. Estamos falando de prefeitura, de Câmara, Exato. de governo do Estado, de governo federal, seja quem for, Exatamente. estará diante do nosso olho, do nosso olhar de lupa. Observado pelo Instituto Ribeirão 2030. Adriana, estamos chegando no final do programa e quem é que pode participar do Instituto Ribeirão 2030? A resposta é simples, todos que se sentirem comprometidos com a nossa causa, né? Se você quer uma Ribeirão Preto melhor, se você acha que tem o que você pode fazer para contribuir, se você se identifica com a necessidade da cidade cumprir os objetivos da ONU até 2030, né? Você pode entrar em contato, a gente pode deixar passando a informação para o pessoal. Pode, exatamente, pode nos seguir nas redes sociais, ali tem como entrar em contato. Em breve teremos a nossa sede do Instituto aqui em Ribeirão Preto, está ali sendo montada, organizada. O nosso site também em breve no ar, né? Enfim, e teremos todos esses canais de comunicação. E Adriana, também não só participar como apenas um participante, mas também quem quiser apoiar, né? Apoiar com patrocínios, com recursos, né? Ou fornecer algo que seja relevante, importante para o Instituto, ou colaborar com algum serviço de alguma forma que possa enriquecer o nosso trabalho, as pessoas também podem apoiar, inclusive financeiramente. Exato. Né, o Instituto será maior ou menor dependendo desse apoio, né? A gente pode fazer muita coisa se a gente não tiver recurso nenhum, mas a gente pode fazer infinitamente muito mais se a gente estiver subsidiado com recursos. Para que a gente quer recursos? Para manter os pesquisadores fazendo o trabalho deles, para a gente poder ter uma linha de comunicação com a cidade de maneira bastante amplificada. Para fazer eventos pra gente que poder sejam colaborar, né, para a gente poder colaborar com o campo do fazer, seja na educação, seja na transparência. Então, com mais recursos se faz mais, mas isso está muito claro, mas não significa que não faremos nada se a gente continuar com essa adesão das pessoas com a contribuição individual de cada um. Mas é muito importante a gente imaginar que outros apoiadores possam se identificar conosco e usar, inclusive, como foco, né? Olha o que eu posso fazer pela cidade. Eu tenho pouca disponibilidade de tempo, porque eu viajo, porque eu não tenho, mas eu posso financeiramente manter o Instituto e se tornar um apoiador financeiro. Então, são caminhos diferentes. A pessoa pode entrar para participar com o próprio recurso pessoal da pessoa, no sentido de contribuir com o conhecimento, dedicar tempo, ajudar em alguma, uma espécie de voluntário, em algum grupo né? temático, participar. Inclusive, só para trazer senso crítico já é muito importante. Olhares diferentes, exatamente. Indicar caminhos para a gente poder... Exatamente. E o outro caminho é aquele apoiador que vai dar sustentabilidade para a continuidade do trabalho do Instituto. Legal, Adriana. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado pela presença. O primeiro programa Ribeirão 2030. Eu aqui com a Adriana e eu. E vamos então, a partir de agora, nessa empreitada, com outros programas sobre outros temas, sempre dessa forma contextualizada, né? Onde o entrevistado tem tempo para falar, onde a gente consegue pontuar cada detalhe e cruzar as informações e fazer com que você fique mais bem informado, que você entenda o todo e não apenas aquela informação pinçada do contexto que às vezes gera distorção na interpretação daquela informação. Portanto, queremos você perto do Instituto Ribeirão 2030. Você engajado nesse propósito, nos assistindo, nos seguindo nas redes sociais, interagindo conosco e, se fizer sentido para você, participando com a sua experiência, com o seu networking, a sua influência, a sua capacidade de agregar valor e, se possível, que também nos ajude com recursos financeiros para que o projeto cresça e que seja mantido por muitos anos pelo bem de Ribeirão Preto e da nossa região. Valeu, Adriana. O projeto do Ribeirão 2030 é ser ele mesmo um projeto educativo. E um projeto educativo é aquele que sabe ouvir, que sabe falar na hora certa, que sabe compreender, né, que sabe contribuir. E eu acho que esse processo já é, por si só, muito saudável. Então, tem espaço para todo mundo. Ribeirão 2030 nas redes sociais, o site www.ribeiral2030, tudo junto, .com.br. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa de estreia e até os próximos, com a sua audiência e sempre nos acompanhando. Até mais. Tchau.